pela sua vida aqui, em sua morte, mas na ressurreição Ele nos deu da sua glória. Porque aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. E nós teremos um corpo glorificado, para que nada possa mais nos separar. Não habitaremos lá com um corpo carnal, habitaremos com um corpo glorificado. O céu já estava cheio da sua glória. Na verdade, Ele nos deu a sua glória, daquilo que só Ele tinha, para que nada nos separe mais, para que nada mais faça separação entre o Filho unigênito daqueles que foram feitos filhos por adoção. Entenda isso no teu espírito, porque nós refletimos a glória dele no espírito. Então ouve a voz. Tirar a sua própria glória para dar para outro. Aplausos. Vamos orar para a nossa Estamos nesse dia, Senhor, dia 25 de dezembro. Sim. Temos talvez muitas coisas a te pedir em favor dele nesse dia. Mas com certeza temos muito mais a te agradecer. Porque se temos uma família, é porque a tua vontade nos permitiu, cada um com o seu característico, cada um com o seu jeito. O Senhor nos formou em família e nós queremos te agradecer, Senhor, cada intervenção tua neste ano de 2022, por cada livramento, por cada milagre, por cada provisão, por cada situação, Senhor, que nós tivemos que viver em família, às vezes desgostando do nosso interior, às vezes nos alegrando. Não importa seja em qual situação, se vivemos essas coisas, é porque o Senhor nos deu uma família. Talvez decepções, talvez frustrações, mas se as tivemos, é porque o Senhor nos deu uma família. Demos uma família para chamar de nossa. Somos gratos a Ti pela nossa família, Senhor. Somos gratos a Ti pelos nossos amados, por cada um deles. Somos gratos pela nossa parentela, os mais próximos, os mais distantes. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela família que o Senhor me deu nesta igreja. Sou grato a Ti por cada um deles. Eu sou grato pela minha esposa. Eu sou grato pelas nossas filhas. Obrigado, Senhor. Obrigado.
meus irmãos. Gilson, Gilene, Gileda, Gilson, Gilenino, Gilázaro, Gilaína, Giseleide, Nelsinho, Gerlane. Obrigado pelos meus sobrinhos, cada um deles. Obrigado pelos filhos dos meus sobrinhos. Obrigado pelos meus cunhados. Obrigado, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua característica. E é bom que eles sejam assim, que nós sejamos assim. Porque seria muito ruim se fossem todos iguais. Seria muito chato se todo mundo fosse igual ao penso. Eu quero te agradecer por cada um deles. Nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pelas curas que o Senhor manifestou no meio da nossa casa. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque diante dessa pandemia que nós enfrentamos, o Senhor nos deu o prazer de não perder os nossos, mostrando que o Senhor nos cerca por trás e por diante, que coloca sobre nós a tua mão. Nós queremos chegar nesse dia, dia 25 de dezembro, agradecendo, Senhor, a Ti pela nossa vida. E te pedindo para que o Senhor renove o teu cuidado. Que o Senhor renove o teu cuidado. Somos gratos. Somos gratos. Somos gratos. Bendito seja o Senhor. Agradecido seja o Senhor. Que nos guardou ao longo deste ano de 2022. Estamos satisfeitos, Pai. Com teu zelo para conosco, para com a nossa casa. Te agradecemos e te damos uma grande salva de palmas. Senhor, amém. Tenha um abraço na pessoa que está no teu lado e diga para ela: seja grata pela família que você tem. Seja um José grato pela família que tem. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1.
Amém? Como o texto tem tanta coisa para nos falar. Não, calma. Já teríamos mais uns 3, 4 cultos ainda para falar desse texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Eu vou abrir o precedente, embora não vou ministrar sobre isso, para chamar João, a voz foi de trombeta. Para chamar, para orientar, foi voz de muitas águas. Interessante, né? A trombeta alerta. As muitas águas apavoram. Interessante. Vamos lá. Dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Olha o pavor. Depois que ele ouviu, o pavor caiu sobre João. Ele caiu como morto. Mas porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deus santo e eterno, Deus glorioso e poderoso, verdadeiro, justo e fiel, amoroso, compassivo, benigno. A Ti, Senhor, nós oramos mais uma vez. A Ti nos achegamos em oração, para que o Senhor fale conosco através do texto que é da mão do Senhor. E o Teu Espírito esteja aqui e me use, assim como trabalho no coração dos Teus filhos, para que todos nós sejamos ministrados e envolvidos por esse poder. Amém? Em nome de Jesus. No Salmo 139, a palavra do Senhor diz que Ele nos cerca por detrás e por diante.
e sobre nós Ele põe a sua mão. Esse salmo começa dizendo que quando nós éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, era lá no meio do salmo, Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles havia. Ou seja, Ele nos deu a vida. Ele colocou a mão sobre nós e nos deu a vida. Vou ficar aqui na frente da presbítera. Ele nos deu a vida. E no texto que nós acabamos de ler em Apocalipse, diz que João, depois de ver na essência quem é Jesus Cristo, revestido da sua glória, porque estava vendo o Jesus homem, embora a descrição é como filho de homem. Como? Não. Ele viu Jesus Cristo revestido de toda a sua glória. E ele fica impactado. O temor, o pavor recai sobre João. E ele não consegue se suster de pé. Como diz aquele louvor que nós cantamos. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Os sacerdotes não puderam e não conseguiam ficar de pé diante da glória do Senhor na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo. Porque a glória do Senhor, ela é esmagadora. O peso da glória do Senhor sobre as nossas vidas é que vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. O peso da glória do Senhor nas nossas vidas é que vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. João, diante dessa glória tão poderosa, tão majestosa, como eu já falei, não conseguiu se manter de pé e caiu como se tivesse morto. Sabe o vídeo que a presbítera me mostrou, que eu falei para vocês, aquele homem sobre o poste, como se tivesse morto. Mas bastou aquele que falava pôr a mão sobre ele e a vida voltou. Porque quando Ele estende a sua mão, porque quando Ele dá a ordem, o impossível acontece. Quando tudo acaba, Ele traz de volta a vida. E João então teve os seus sentidos recobrados e se levantou e pôde escrever tudo que ele desejava que não escrevesse. Porque Jesus Cristo traz em si a vida, como eu falei. Quando aquele boneco de barro soprou nas narinas o fôlego de vida, ele recebeu uma parte insignificante de Deus. O que é
uma respiração para nós? O que é um sopro para nós? Nada. Fazemos isso quantas vezes ao dia? Não dá nem para contar. Não dá nem para computar quantas vezes inspiramos e expiramos, não é? Significante. Imagine para Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele deu a parte mais importante de Deus, a vida, que era e que é eterna, e Ele deu. A minha vida, que é eterna, eu estou entregando para vocês. E vós que estão mortos nos vossos pecados e delitos, eu dou essa vida. Então João, como morto, recebe o toque daquele que tem em si a vida, e os seus sentidos são recobrados. E eu vim ministrar exatamente sobre isso. O toque de Jesus Cristo nas nossas vidas. O que significa estar embaixo do poder dessa mão? Embaixo do poder desse toque. Eu amo o Espírito de Deus, eu amo a palavra. Porque Jesus Cristo falou para João: você vai escrever as coisas que são, as coisas que você vê e as coisas que hão de acontecer. Que impressionante! As coisas que são, as que você vê e as coisas que hão de acontecer. Interessantíssimo. O que são as coisas que são? No caso de João, a visão. O que são as coisas que são? O céu como é, tudo como é, as coisas que são. As coisas que você vê, aqui você está vendo, você vai escrever como são. Mas você vai escrever as coisas que hão de vir. É por isso que eu prefiro acreditar na Bíblia do que na ciência. A Bíblia nos relata a respeito do universo antes da sua criação. Antes do universo ser criado, a Bíblia nos relata como tudo era. Sem forma, vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Nada fica alheio à descrição bíblica. Nada, absolutamente nada. Antes do universo ser criado, nós temos a informação de como ele era. E aí, ele começa a dar a ordem. Haja luz, haja os luzeiros, haja água, águas de cima, águas de baixo. Ele coloca
em ordem e nos orienta dia após dia como Ele criou as coisas. Não deixou nada de fora. E envia o seu Filho. E depois da ascensão do seu Filho, chama João e diz: agora eu vou falar das coisas que virão. Porque a ciência pode falar do que passou. E patentear como autêntico a sua informação. Mas a ciência não pode falar das coisas que virão. Mais conhecimento que tem. Só Deus Todo-Poderoso. Então ele fala para João: anote aí as coisas que são, as coisas que você vê e as coisas que irão acontecer. Versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. João estava agora embaixo do poder dessa mão. Assim como eu e você estamos. Porque assim como João caiu como morto e recebeu um toque, e os seus sentidos foram mergulhados, a palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 2, que estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida, nos fazendo assentar com Ele nas regiões celestiais. Então, espiritualmente, nós estamos embaixo do poder dessa mão, embaixo do domínio dessa mão, embaixo do toque dessa mão. E o poder dessa mão, o poder desse toque, traz em primeiro lugar sobre as nossas vidas a sabedoria espiritual, o conhecimento espiritual. Porque o homem natural, ele não consegue anuir as coisas de Deus. Quem conhece Neo aqui na aula, quem conhece? Não tem quem não conheça aqui em Cajazeiras, tá? Sinal chegar aqui dizendo para você que a ACM Avô ressuscitou e agora é governador da Bahia. Que a Bahia agora vai ultrapassar São Paulo em potência, em arrecadação, em tudo. O que é que você vai achar? Está mais louco do que já. Mas as coisas de Deus, para os carnais,
são loucura. É como se Nel ou Nau viesse aqui e falasse para você: Jesus ressuscitou, Ele é Senhor, domina sobre tudo, vai te dar vida e vida em abundância, vai curar as suas enfermidades, vai fazer coisas grandiosas na tua vida. As pessoas normais não acreditam, porque tem que ser louco para acreditar. Não é um louco, ou seria um louco para acreditar nisso. E ele não falasse, obviamente, por maldade, mas porque eu acho que ele não tem. E acreditasse naquilo que estavam falando. Para o mundo é loucura o que você fala. Mas esse mesmo texto diz: os judeus buscam um sinal, os gregos buscam a sabedoria. Mas eu prego Jesus Cristo. Escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Porque as coisas de Deus para o homem natural são loucura, mas para aqueles que foram gerados pelo Espírito é a sabedoria de Deus. Está embaixo das mãos de Deus, como João, é receber a sabedoria, o conhecimento espiritual. Porque a ciência descredibiliza a Bíblia em todas as nuances, de todas